Pessoal, tá chegando a Páscoa e provavelmente você quer saber como o tempo vai ficar aí na sua região. Por isso, fizemos um vídeo aqui especial contando um pouquinho do que teremos nesse final de semana. Já posso adiantar? Tem sim, frente fria chegando no sul do Brasil. Pode chegar inclusive ao sudeste, vai ter algumas mudanças ali. Tem chuva, tem calor, tem de tudo nesse final de semana. Então vamos dar uma olhada para você poder saber como o tempo atmosférico vai se comportar aí na sua região. Já de antemão, quero te fazer um convite especial. Olha só, você gosta desse tipo de conteúdo, né? Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, que aí você não perde. Vídeos como esse estão disponíveis aqui todo dia. Então, bora comigo para a gente poder saber o que vai acontecer com relação à previsão desse fim de semana de Páscoa aí na sua região. Bora? Pessoal, a gente começa aqui, ó, esse mapa mostra pra gente o próximo domingo, tá? Na verdade, próximo sábado, meia-noite. A gente pode ver já meia-noite aqui algumas condições de chuva para parte do território brasileiro. Mas vamos dar uma mergulhada na parte de mapas atmosféricos e tentar entender como teremos o tempo ao longo desse sábado e domingo. Aqui sábado, às 16 horas, 4 horas da tarde, né? A gente já pode perceber ali bastante chuva pelo território brasileiro, tá, pessoal? Claro que elas estão mais condicionadas à parte do sudeste brasileiro, parte do sudeste como o estado de Minas Gerais, São Paulo, alguma coisa do Rio de Janeiro, tem alguma coisa também sobre o Espírito Santo, tem na Bahia também alguns acumulados. Quando a gente pega o litoral do Nordeste até o norte do Brasil, o litoral dessas duas regiões, tem bastante chuva ali nesse horário também previsto. No Centro-Oeste, ó, tem chuvas em Mato Grosso do Sul, tem chuva em Rondônia, tem chuva no Acre, tem chuva no Amazonas, do Pará, em Roraima. No sul do Brasil, a gente tem alguns acumulados ó, sobre o Rio Grande do Sul, com destaque ali para Porto Alegre, região de Pelotas, alguma coisa sobre Florianópolis e Curitiba, mas menos chuvas do que as outras regiões. Há várias áreas onde a gente não tem praticamente nada de chuva nesse horário das 4 horas, tá? Isso para esse sábado. Mas, como eu estou falando para você, já vou mostrar que vai ter sim uma condição de chuva praticamente em todas as regiões e praticamente em todos os estados. Aqui a gente consegue perceber que sábado às 23 horas a gente tem chuva bem forte, assim, um acumulado bem intenso de chuva em algumas áreas mais ao norte do Brasil, destaque para essa região mais ao norte, ou a região norte e nordeste, né? Fortaleza, Caxias, São Luís do Maranhão, Marabá, Belém, Macapá, Santarém, Manaus, Boa Vista, lá em Roraima, Porto Velho, toda essa região com bastante chuva, tá, pessoal? Estamos falando ali entre 20 e 30 milímetros de acumulado, isso só no sábado para essa região. Cuiabá também tem uma boa quantidade de chuva. No sul do Brasil, a gente vai ter alguma chuvinha mais significativa em Florianópolis e Curitiba. Porto Alegre é menos chuva, mas ainda tem um acumuladinho. São Paulo com quase 20 milímetros também, chama atenção. Belo Horizonte, pouco mais de 8 milímetros. Ribeirão Preto, quase 5. Uberlândia, pouco mais de 14. Brasília não chega a 10. Salvador com um pouco mais de 12. Maceió chega perto de 10. Recife com quase 15. Natal com quase 13. Também indicam regiões onde a gente tem alguns acumulados de chuva, mas você percebe? Norte do Brasil, Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste e Sul, todas as regiões com chuva, com acumulados de chuva previstos para esse sábado, sábado de aleluia, né, que se fala, né, o sábado que antecede aí o feriado de Páscoa, né, feriado não, o domingo de Páscoa. Se eu tiver errado, depois vocês me corrigem aí, porque eu não sou muito religioso. A gente vê também para sábado aqui, ó, dia 4, às 16 horas, muito calor, tá, pessoal? O calor em algumas regiões, como essa área aqui que pega Corumbá, que pega Campo Grande, que vai passar por parte de São Paulo, região de Ribeirão Preto, que vai chegar, passar pelo Paraná, grande parte do território paranaense, principalmente a região mais a oeste do estado, e também oeste do território do Rio Grande do Sul, com bastante calor. É um calor que também vai perceber em grande parte do Nordeste brasileiro, ó, várias áreas ali com a condição de uma vermelhidão maior, isso indica zonas onde o calor vai estar maior. Tem áreas com bolhas de calor importantes, tá, pessoal, acontecendo nesse final de semana, como, por exemplo, entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, nós temos ali uma condição de calor mais intenso. O Nordeste, quase todo ele, com temperaturas bem elevadas, as capitais chegando a 30 graus ou até passando de 30 graus, mesmo em regiões interioranas também. Então, vai ser um sábado ainda de muito calor em grande parte do Brasil. Mesmo no sul do Brasil, a gente ainda tem temperaturas que vão entre o abafado e o quente
nessas regiões, tá? Quando a gente pega na temperatura. Tem possibilidade de algumas entradas de vento, de rajadas de vento importantes sobre o território gaúcho, principalmente a costa leste da região, mais ao sul do estado. A gente tem ali possibilidade de rajadas de vento bem intensas, tá? É uma região que precisa ter um pouco de atenção. Sobre o Espírito Santo também tem possibilidade. A costa nordestina, desde lá da Bahia até chegar lá a Fortaleza, até São Luís do Maranhão, toda ela tem possibilidade ali também de algumas rajadas de vento, de alguns ventos mais intensos, que são comuns para a região, tá? Para domingo, dia 5, a gente vê aqui o mapa da probabilidade de chuva. E qual que é a probabilidade de chuva que a gente tem para domingo? É uma chuva também em várias regiões do Brasil, tá? No sul do Brasil, as capitais podem ter, tirando Porto Alegre, Florianópolis, que também tem uma probabilidade baixa, Curitiba tem uma boa probabilidade, no sudeste, São Paulo tem grande probabilidade, assim como Belo Horizonte. Nós vamos ter também no norte do Brasil praticamente todos os estados com possibilidade de chuva. No nordeste, o litoral da região tem boas probabilidade de chuva. O centro-oeste tem probabilidades menores, tá? A gente pega no horário das 3 horas para esse domingo, a gente tem ainda uma chuva importante acontecendo sobre o sudeste brasileiro, desde o Espírito Santo, grande parte de Minas Gerais, São Paulo. É uma chuva que se estende para o leste do território do Paraná e também de Santa Catarina, que pega o Mato Grosso, que pega o Mato Grosso do Sul, pega todos os estados, pega a grande parte do território de Rondônia, principalmente na divisa ali com o território boliviano, pega também o Acre, tem bastante chuva, o Amazonas, várias áreas com bastante chuva, Roraima tem bastante chuva, o Pará tem bastante chuva, Maranhão, Piauí, principalmente região costeira, tem bastante chuva. O Rio Grande do Norte, Fortaleza, as regiões costeiras têm bastante chuva. No interior de alguns estados, a gente pode perceber que não há grande previsão de chuva. Por exemplo, grande parte do território do Mato Grosso do Sul, incluindo sua capital, a possibilidade de chuva é pequena. No sul do Brasil, Porto Alegre, não deve ter chuva nesse domingo, ou as chuvas podem ser menores, tá? A gente pega o oeste do estado, tanto do Paraná como de Santa Catarina, também com possibilidades menores de chuva. Grande parte de São Paulo também sem possibilidade de chuva. Então a gente tem áreas com chuva e sem chuva dentro dos mesmos estados, tá? Só para deixar claro que a gente tem chuvas espalhadas em grande parte do Brasil. Um ou outro estado tem chuva em todo ele, mas a maioria dos estados a gente vai ter aí dicotomias mesmo, de áreas com chuva e áreas sem chuva, tá? Quando a gente pega o acumulado para domingo, esse domingo de Páscoa, a gente percebe que tem regiões, principalmente no norte do Brasil e no nordeste, onde a gente tem mais chuva. Pega Manaus lá com quase 40 milímetros, Porto Velho com mais de 40, de Paraná com mais de 30, Vilhena com quase 30, Cuiabá, inclusive, com boa chuva para Cuiabá, no Mato Grosso, com quase 40 milímetros. Santarém, com mais de 30. Macapá, capital do Amapá, com mais de 30. Belém do Pará, com mais de 40 milímetros. Isso de acumulado, somente para domingo, tá? São Luís do Maranhão, com mais de 60. Caxias, com mais de 60. Fortaleza, com quase 50 milímetros. Natal, com mais de 30. Recife um pouco menos, com quase 15, Maceió também um pouco menos, com quase 13, né? Salvador com mais de 15, são áreas aí também do Nordeste brasileiro onde nós temos chuvas importantes e acumulados bem significativos, que são maiores que no restante no Brasil, tá? Em Brasília, a capital, você tem pouco mais de 10 milímetros, Uberlândia, Minas Gerais, pouco mais de 16, a capital BH com pouco mais de 10 milímetros, São Paulo com mais de 20, Curitiba com quase 20, Florianópolis com mais de 20, Porto Alegre com mais de 10, e aí a gente tem essa distribuição. Dá para ver que em todas as regiões brasileiras, novamente, volta a chover. O tempo fica mais ameno, tá, pessoal? Nesse domingo, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, como também no território, principalmente alguns territórios como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, dá uma amenizada aí no tempo. Quando a gente pensa nas rajadas de vento, elas continuam intensas sobre o sul do Brasil, grande possibilidade de rajadas de vento sobre o Rio Grande do Sul e sobre Santa Catarina. No Nordeste, a gente continua com aqueles ventos mais intensos, que pegam desde a costa do território baiano, como Sergipe, Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, com possibilidades aí de ventos intensos ao longo do domingo também, principalmente no período da tarde, tá, pessoal? Mas eu tinha falado para vocês dessa frente fria. Tem possibilidade de uma frente fria chegar? Tem sim, tá, pessoal? Entre o dia 6, 6 de abril, 7, 8, a gente deve ter entrada de uma nova frente fria pelo território brasileiro, um pouco maior, tá? Maior, inclusive, do que essa que está entrando nesse final de semana aí, do dia 3, 4, porque essa desse feriado de Páscoa, ela é menos intensa, apesar de diminuir um pouco, deixar o tempo mais ameno. Não é frio, não vai fazer frio
de maneira geral, mas o tempo já começa a ficar um pouco mais ameno em algumas regiões. Mas uma frente fria um pouco maior, que pode trazer um pouco mais de amenidade ao tempo, deve ocorrer a partir do dia 6 de abril. A gente tem possibilidade aqui de uma chegada de uma frente fria, que pode inclusive ser um pouco mais intensa. Pode atravessar o sul do Brasil entre o dia 6, 7 e chegar ao território de São Paulo e parte do sudeste brasileiro até o dia 10, 11, tá? As primeiras previsões meteorológicas indicam possibilidade de um avanço dessa frente fria, podendo no dia 11 chegar a partes do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a grande parte do território de São Paulo, aos 3 estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, ao Mato Grosso do Sul. Então, tem uma possibilidade de uma frente fria com mais força conseguir romper parte desse bloqueio atmosférico que a gente tem visto nos últimos dias. E, obviamente, possibilitar aí uma queda na temperatura. Claro que a gente não está falando de uma queda tão acentuada, estamos falando de tempos mais abafados, principalmente no sudeste brasileiro e no centro-oeste. Mas no sul pode sim ter algumas áreas, principalmente no Rio Grande do Sul e partes ali de Santa Catarina, principalmente de regiões de serra, que pode sim ter aí um tempo um tanto quanto mais ameno, tá? Por isso a atenção deve ser redobrada para essa região, mas é claro, a gente vai continuar trazendo as informações, atualizações sobre o tempo aqui para vocês, tá? Vamos dar uma mergulhada maior? Vamos aproveitar e dar uma mergulhada maior nessas condições do tempo. Deixa eu colocar aqui a animação de partículas. Aqui a gente está no sábado à meia-noite. Vamos olhar o hora a hora, tanto do sábado quanto do domingo, para a gente ver como vai ser esse comportamento dessa chuva ao longo desse final de semana, tá? Região de Salvador, tem chuvinhas boas já na madrugada, principalmente a região litorânea ali do território baiano, tá? No norte do Brasil, Manaus, também começa o dia com chuva, chove bem logo pela manhã já nesse sábado, e a gente percebe que aqui às 2 horas da tarde a chuva está muito concentrada. Do Mato Grosso para cima, né? Mato Grosso, os estados do norte do Brasil e o litoral do Nordeste, com destaque para o território maranhense, para o território piauiense, território cearense e também do Rio Grande do Norte e parte ali de Pernambuco, tá? Mas essa chuva se torna mais intensa, como eu mostrei para vocês, por volta ali até das 4 horas da tarde, quando a gente tem basicamente chuva em todas as regiões. Claro que no sul, pequenos acumulado mais posicionado sobre Porto Alegre, a região próxima ali, no sul do Brasil. A gente tem acumulados importantes em Minas Gerais, alguma coisinha no Rio de Janeiro, em São Paulo. No Nordeste, alguma coisa principalmente sobre o território baiano. E lá em cima, sobre Maranhão, Ceará, sobre o Rio Grande do Norte, sobre Piauí, essas regiões. No Norte, é uma chuva mais generalizada, pegando todos os estados, de Palmas a todos os outros, até o Acre, Rondônia. Tem chuva em todos eles. Na região central do Brasil, as chuvas também são espalhadas, tá? Elas estão mais posicionadas sobre o território do Mato Grosso e na divisa com o Mato Grosso do Sul, mas em Goiás pode ter alguma chuvinha acontecendo, tá? Conforme as horas passam, as chuvas vão diminuir ao longo do sábado e à noite a chuva já é bem espalhada em pouquíssimas regiões. No domingo, a gente já está no domingo aqui, meia-noite, 1 hora, a gente começa com chuvas sobre parte do norte, do nordeste do Brasil, do centro-oeste. A chuva no início da manhã ainda está acontecendo sobre o litoral do nordeste, principalmente no território baiano. Ela diminui ao longo da manhã. À tarde ela volta a ficar mais forte, tá? Olha só como a gente tem no período da tarde uma condição ali de chuvas mais intensas. Deixa eu só voltar aqui para as 18 horas, como a gente tem chuvas importantes espalhadas por grande parte do Brasil nesse domingo de Páscoa, e voltar um pouquinho aqui às 15 horas, tá? Quando a gente tem essas chuvas mais fortes, acumulados maiores, né? Sobre grande parte do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste brasileiro. São chuvas mais espalhadas, tá, pessoal? Mas a gente vê que parte do território de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, de Minas Gerais, principalmente da região de Santa Catarina, do Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, do Mato Grosso, algumas frações de Goiás, tem o território baiano também tem, o litoral do território nordestino, desde o Rio Grande do Norte, passando pelo Ceará, passando pelo Piauí, Maranhão, chega ao Pará, chega ao Amapá, ao Pará, ao Amazonas, a Roraima, ao Acre, que tende a ter uma chuvinha boa ao longo desse domingo, tá? Então a gente tem uma chuva interessante pelos estados, só que você percebe aqui, tem muitos lugares dentro desses estados que não vão chover, tá, galera? Então é importante também destacar que não é só chuva que vai ter pelo Brasil, não. Pelo contrário, já vai ter tempo abafado em grande parte das regiões, algumas áreas sem chuva nenhuma, tá? O que também é uma condição comum para essa época do ano, já que nós temos uma época de outono, onde o centro-sul brasileiro
chove menos naturalmente, e nós temos alguns fenômenos atmosféricos atuando sobre o Brasil. Destaque lá em cima, Prazesit, atuando sobre parte da região do litoral nordestino e do norte do Brasil, e o Vecan, que ainda está nos seus últimos respiros, mas ainda provoca com que algumas regiões não tenham chuva ao longo desse domingo, desse sábado, desse domingo. Mas, claro, ao mesmo tempo ele ajuda para que outras regiões tenham chuva, tá? Se você quer saber exatamente quais os lugares que tem chuva, vou te fazer um convite. Aproveita, tá? Para você poder se inscrever, deixar seu like, comentar, compartilhar no canal, que aí você vai ficar sempre por dentro de tudo que a gente traz de informação aqui. E considere participar das lives. Na live a gente fala exatamente da sua cidade. Se você mandar a sua cidade para a gente faz a previsão do tempo especial para você, tá? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Lembrando, pessoal, que já é possível hypar o vídeo, uma ferramenta importante para canais como o nosso, para que a gente possa chegar a mais pessoas. Então, é só você apertar no botão ali de curtir, hypar o vídeo e ajudar a gente a chegar a mais pessoas. Aproveita também para compartilhar o post desse vídeo e também tornar-se membro do canal Geografia em Pauta e ajudar a gente a continuar levando informação, utilidade pública para bastante gente. Contamos com vocês, hein?